Na sequência de estudos da Palavra de Deus, examinando as Escrituras, Gênesis capítulo 1, de 1 a 5, nós chegamos agora no momento em que Deus diz a primeira palavra, as duas primeiras palavras. Diz assim a palavra de Deus: disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós temos aqui então o primeiro momento em que alguma coisa é criada, é estabelecida pela palavra de Deus. Nós iniciamos a leitura de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então não houve a palavra, Deus criou. Não é dito de que forma Deus criou, como Deus trabalhou para que existisse o céu, por exemplo. Não foi pela palavra. Deus criou os céus no plural, vamos trabalhar também essa questão, e a terra no singular, essa nossa terra onde nós habitamos. Não diz aqui, Deus criou com as mãos, Deus criou pela palavra. Vamos ver também o que os intérpretes da Bíblia, de tantos milênios, que estão na própria Bíblia, não vamos sair da Bíblia, vamos ficar com a própria Bíblia, interpretando Gênesis, todo o restante da Bíblia trabalhando a partir de Gênesis. E vamos então chegar agora sim ao momento em que há a palavra. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A primeira coisa criada, então, é a própria palavra. Deus vai falar aqui pela primeira vez. Deus vai falar, porque nós também vamos entender a Deus pela palavra. Haja luz. Então, nós já temos aqui uma direção de Deus pela palavra. Temos aqui toda a posterior interpretação, exaltação da palavra de Deus em toda a Bíblia. Porque Deus disse. Então, se Deus disse, Deus quer se comunicar. Deus fala. Deus tem uma linguagem. Deus tem a letra. Deus tem a palavra. Esta palavra é lâmpada, é luz. Essa palavra traz luz. Haja luz. Então, houve uma ordem, houve uma palavra. E nós vamos ser dirigidos, ensinados por esta palavra. É claro que nós já recordamos que acima da palavra está o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. Então, antes da palavra vem o Espírito, porque a própria Bíblia vai dizer que há limitações na interpretação da palavra. Que às vezes a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito traz vida. Então, quem realmente trouxe o propósito da criação da vida foi o Espírito, é o Espírito que dá a vida. A palavra, ela ensina. A palavra diz, haja luz. Porém, esta palavra depende da interpretação, do auxílio do Espírito Santo, para dar vida a esta palavra, para dar verdadeira visão, verdadeiro conhecimento de Deus, da vontade de Deus, tem que ser pelo Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui podendo trazer esta revelação, é pelo Espírito Santo. Jamais conseguiríamos alcançar tal visão, tal revelação sem o auxílio do Espírito Santo, apenas pela letra. Criaríamos aqui várias histórias, lendas, criaríamos aqui até mesmo mentiras, porém quem traz a verdade, quem traz a vida, quem traz realmente a explicação de Deus é o Espírito Santo, até mesmo para a sua palavra. Haja luz e houve luz. Então, no ambiente que nós acabamos de ler no estudo anterior, que as trevas cobriam a face do abismo,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, para que este propósito do Espírito Santo se cumprisse da criação da humanidade para adorar a Deus, para dar glória a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade, realizando a vontade de Deus aqui na terra, como já estava sendo realizada no céu. Então foi preciso que Deus iniciasse o processo da criação. E ele então precisa separar as trevas da luz. Não vai haver alegria, não vai haver paz, nem adoração se continuar tudo em trevas. Porque as trevas cobriam a face do abismo e se espalhavam pela terra, que era sem forma e vazia, sem utilidade, sem condição de existência, de vida. Então, para que houvesse vida, primeiro eu preciso que haja luz, para que haja uma vida que adora a Deus, uma vida feliz, uma vida de paz e alegria. Deus viu que a luz era boa. Então nós já temos aqui a manifestação de um atributo de Deus. Quando Deus viu que a luz era boa, isso agrada a Deus, porque Deus é bom. E Deus quer as coisas boas. Deus quer que tudo que Ele cria seja bom. Deus vê que é bom e Deus estabelece na criação. Nós vamos ler nos versículos seguintes que tudo Deus via sobre essa ótica, este foco. É bom, agrada a Deus. Você agrada a Deus? Nossa intenção na vida, uma das razões da nossa criação é adorar a Deus, é agradar a Deus. É fazer o que é bom aos olhos de Deus. É praticar o bem. É andar na justiça, é apartar-se do mal. Deus vai separar Noé, Deus vai separar Jó, tantos homens e mulheres como Abraão, como Sara, como Davi, porque foram bons, agradáveis aos olhos de Deus, o coração segundo o coração de Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Você tem que ser luz para agradar a Deus, porque Deus é bom, Deus quer as coisas boas, Deus quer que você faça o bem, para que Deus te acolha, para que você entre no céu. Você tem que praticar a justiça, você tem que amar, você tem que fazer o bem. No céu não entra pecado. Então Deus é bom, Deus quer as coisas boas vêm para Deus, as coisas boas são de Deus, separou a luz das trevas. Você tem que desejar ser luz. Você tem que viver fazendo bem, sendo luz na terra, para que Deus te acolha, para que você esteja do lado de Deus, para que você possa afirmar com fé: eu sou de Deus. Você não vai dizer Senhor, Senhor e praticar a iniquidade, o mal, porque você será separado de Deus para as trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, e a palavra de Deus é esta, de Gênesis a Apocalipse. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Alguns enganam com mensagens de que você pode ser treva, você pode ser mal, você pode roubar, você pode mentir, você pode praticar todo tipo de maldade contra o seu próximo, contra Deus, contra a natureza. Você pode ser mal, que Deus vai te acolher. Isso é mentira. No céu vão entrar os justos, os lavados, que o Espírito de Deus se move sobre a face das águas, os que fazem o bem todo o tempo, os que são como Noé, como Abraão, como Davi, como Pedro, os heróis da fé, os que praticam o bem, os que servem a Deus. Você verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Se você é trevas, que grandes trevas serão. E Deus abomina, Deus separa, Deus quer a luz. Ande na luz. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, primeiramente é a luz, não é o sangue. Primeiro é a luz, Deus separa a luz, Deus vê que a luz era boa, você tem que andar na luz, viver na luz. Jesus Cristo é a luz deste mundo. O importante é estar na luz. Salvação é sair das trevas para a luz. E é isso que nós vamos estudar mais profundamente agora. Deus é bom, Deus é luz, não há nele trevas alguma, e eu e você e a humanidade temos que andar na luz. Você tem que ser luz.
para andar com Deus, para entrar na glória de Deus, para comparecer perante Deus, permanecer de pé e viver eternamente com Deus. Você tem que andar na luz, você tem que ser luz. Jesus é a luz deste mundo. Você tem que amar a luz e não as trevas, amar o bem, amar a paz, amar a justiça, amar a verdade. Então vamos estudar isso a partir de agora. Em Oséias, capítulo 14, versículo 2, está escrito assim: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Então aqui está todo o texto de Gênesis. Está uma visão, uma leitura, uma interpretação, um ensino de uma vida baseada na vontade de Deus. Em Deus. Quem é Deus? O Deus que se revelou ali em Gênesis. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, porque Deus é bom. Então Ele quer as coisas boas. E não pense o iníquo, o mentiroso, o arrogante, o violento, o falso, que vai andar com Deus de qualquer maneira. Deus é bom, Deus é luz, você tem que ser luz, você tem que fazer o bem. Então, aqui está dizendo, tomai convosco as palavras corretas, as palavras da luz, como Deus, como a palavra de Deus. Tomai convosco palavras que expressam o seu interior. A boca vai falar do que está cheio o coração. Então, tem de palavras agradáveis a Deus, de amor, de louvor, o próprio tom da sua palavra para com Deus, seja um tom de adoração, de louvor, de glorificação. É isso que Deus está procurando, pessoas com o coração transformado, coração cheio de amor, coração que bendiz, que louva, coração alegre, um coração que aformoseia o rosto, um coração segundo o coração de Deus. Então, tomai convosco palavras, prepare o seu coração para ter um encontro com Deus e convertei-vos ao Senhor e busque a Deus. Volte-se para o Senhor, volte-se para a obediência a Deus, para o louvor a Deus, para o temor de Deus. Conversão, volte à prática do primeiro amor, volte à prática do bem, volte à justiça, volte à verdade. Converter é passar a fazer o bem, converter é sair da maldade, converter é sair da iniquidade, converter é sair da mentira, da presunção, do ódio e vir para o bem, para o amor, para a graça, para as coisas de Deus, para ser uma boa pessoa, uma pessoa justa, uma pessoa correta. É isso que nós vamos estudar, é isso que a Bíblia vai falar de Gênesis e Apocalipse. É sair das trevas, trevas da ignorância, do desconhecimento de Deus, trevas do engano, trevas da maldade, trevas da mentira, trevas da soberba. Nós vamos ver aqui, convertei-vos ao Senhor, busque a Deus, toma convosco palavras de um novo coração e dizei-lhe, faça uma profissão de fé, diz a Deus, declara com amor, um tom suave, um tom de adoração a Deus, um tom de paz com Deus. Diz, tira toda a iniquidade. Essa é a visão, tira as trevas. Deus separou a luz das trevas lá em Gênesis, desde o princípio é assim. Então tira a iniquidade. Você está servindo a Deus no meio da iniquidade. Você está servindo a Deus misturando o bem com o mal, praticando o mal, sendo injusto, sendo perverso. Não é nada disso, está errado. Busque a Deus, consagre-te a Ele, arrependei-vos, convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe, tira toda a iniquidade, tira tudo que é mal, toda mesmo, faz um pacto, uma aliança com Deus, de justiça, de verdade. Nós acabamos de ler que o Espírito, em Gênesis 1, versículo 2, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus
sobre águas purificadoras. Tira toda a iniquidade com as águas purificadoras do Espírito Santo. Enche-me com o Espírito Santo de Deus. Lava-me, purifica-me, tira todo mal, tira todo engano, tira toda a obra das trevas. Eu não posso ser trevas, porque Deus é luz. Deus criou e viu que a luz era boa, e Deus é bom, Deus quer o que é bom. Deus só aceita a verdade, a justiça, o que é bom, e aceita o que é bom. Acabamos de falar o que está no texto: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, porque é isso que a tua palavra nos revela, que Deus é bom, que Deus busca o que é bom. Não somente Deus é bom, mas Deus cria o que é bom, estabelece o que é bom, nos transforma, nos dá um novo nascimento, aceita o que é bom. Eu vou fazer o que é bom, eu vou praticar o bem, eu vou praticar a justiça em todo o tempo, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e vou amar ao próximo como a mim mesmo. Esta é a verdade, esta é a realidade de Deus. É o que é bom, é luz, é o bem, é viver na prática do bem, da verdade, da ajuda, do socorro, da misericórdia, do perdão. Não é menos do que isso, não é menos do que tudo para Deus, tudo para a glória de Deus. E Deus é bom, Deus é luz, nós temos que andar na luz, como Ele na luz está. E ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Então, é o que Deus espera da humanidade, proposta pelo Espírito Santo. A proposta do Espírito Santo é uma humanidade que adora a Deus, que oferece como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. A verdadeira revelação é esta, do sacrifício dos nossos lábios para Deus. Nós fomos criados no propósito do Espírito Santo para adorar a Deus eternamente, louvando, glorificando, exaltando, servindo, bendizendo, surpreendendo o céu com uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de louvor, cheia de adoração, transbordando para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa em nome de Jesus, o Cristo.